Bendito seja o Deus de paz, de amor, de justiça, de bondade, o Pai Santo, Deus justo, que habita em nossa vida. Seu culto doméstico desta quarta-feira, dia 28 do mês de janeiro. Está chegando em sua casa com um abraço fraternal, uma saudação especial aos nossos pastores, líderes do povo de Deus, servo do Altíssimo. Shalom Adonai. Deus abençoe. Tenha um culto lindo, feliz e abençoado nesta quarta-feira para a glória do nome do nosso Deus. Amém? A minha Bíblia está aberta em Tiago, capítulo de número 3, o versículo de número 8, que nos diz assim: mas nenhum homem pode dominar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Ah, meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nos proteja, nos guarde, nos abençoe e possamos aprender a refrear a nossa língua. Paulo, escrevendo em 1 Timóteo capítulo 4, ele diz, versículo 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Neste tempo do fim, nós estamos enfrentando tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra como fiel e verdadeiro. Então, veja que Paulo e Tiago estão falando da mesma coisa. O poder que nós temos de refrear a nossa língua, cuidar da palavra que é gerada na mente, mas que a língua é que profere. E depois de verbalizar essa palavra, ela não volta mais. Não volta mais. Então, veja que nós temos como princípios, são os principais pecados cometidos com a nossa língua, que está mostrado nas Sagradas Escrituras. É o cuidado que nós devemos falar, o cuidado com aquilo que nós devemos conversar. Eu estava dizendo a um presbítero, um amigo meu, neste dia, hoje pela manhã cedo, que o meu pai era uma referência para mim, porque quando uma pessoa falava alguma coisa ou fazia alguma pergunta para ele, meu pai coçava a cabeça e depois limpava a garganta. Fazia aquele gesto que normalmente nós fazemos, eu faço também. Limpa a garganta para dizer, agora eu posso te responder, agora eu posso falar com você. Então, quais os cuidados que nós precisamos ter com a nossa língua? Primeiro, veja que a palavra de Deus começa nos falando em Gênesis, no capítulo 3, versículo 4 e 5, a primeira mentira que foi lançada na face da terra. A mentira de Satanás, o pai da mentira. Ele disse para Eva que não era assim o que Deus tinha dito, que se comesse da árvore da ciência do bem e do mal, morreria. Ele disse, não é assim não. Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, conhecendo o bem e o mal, sendo igual a Ele. E você vê que a mentira hoje se sabe que é mais fácil das pessoas acreditar numa mentira do que acreditar numa verdade. E por isso nós temos que tomar cuidado com a mentira, porque o pai da mentira é Satanás, a antiga serpente. Muito bem, então, nós também somos advertidos contra os fuxicos, os mexericos, os disse-me-disse. Veja que esse é um mandamento que está em Levítico 19, 16, Provérbios 11, 15, 2 Timóteo 2, 16. Cuidado com aquilo que contém meia-verdade, coloca a pessoa em dúvida quem conta um conto aumenta um ponto e vai se espalhando e faz o mesmo papel do fogo, vai queimando, se espalhando pela floresta e provoca um incêndio tremendo. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que tomar cuidado com o pecado cometido com nossa língua. O Salmo 31, versículo 20, o salmista Davi fala sobre a contenda.
o contender, aquela discussão sem pé e sem cabeça, é contenda, é uma briguinha de foice, uma briga de cego, uma briga que não tem fundamento nenhum, é só para querer mostrar quem é que está com a verdade, quem é o mais poderoso, quem é o que mais convence, é o que está com a ferramenta afiada, que a sua língua está destilando veneno. Cuidado com as contendas. E a palavra de Deus continua nos falando ainda que tem um outro pecado tremendo cometido com a nossa língua, que é a injúria, a calúnia, a difamação. Salmo 50, versículo 20, Salmo 101, versículo 5, 2 Timóteo 3, 1 e 2, Tiago 4, 11, nós vimos que a palavra de Deus nos diz o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Se tu julgas a lei, já não és mais observador da lei, mas juízo da lei. Cuidado, cuidado, cuidado. A nossa missão, nosso ministério, é o ministério da reconciliação. É fazer com que as pessoas entendam que Deus é soberano, que o verdadeiro pastor da igreja do Senhor é Jesus Cristo pelo Espírito Santo. É Ele que embeleza, é Ele que adorna, é Ele que dá dons e talentos à igreja e faz a igreja frutificar para a glória do nome do Senhor. E em último lugar, a Bíblia diz que o pecado da murmuração é um pecado cruel, pecado feio, pecado tremendo, pecado assustador. Esse é o pecado que Judas fala no capítulo 1, versículo 16. Judas 1 e 16. É uma palavra pesada, é uma palavra tremenda, é uma palavra que a gente precisa ter cuidado. Murmurar. Tem muita gente que vive murmurando na porta da igreja. Os irmãos não me ajudam, esse pastor não me ama, não me dá oportunidade. Eu na igreja não sei, eu não tenho espaço para mim. E é uma vida de murmuração, de reclamação. Oh, meu Deus do céu, meu Pai, a minha oração não sobe, eu vou pedir oração para um broto. Meu irmão, freie a sua língua. Use a sua língua para falar, para destilar, para ser uma pena de um habilidoso escritor. Glorifique o nome do Senhor, fale coisas boas, dê aquele em vez de você estar pisando, massacrando, oprimindo, levante aquele irmão que está fraco e caído com uma palavra revestida de poder, uma palavra pentecostal, uma palavra de saúde, uma palavra de alegria, uma palavra do amor de Deus. Que Deus te abençoe, te dê força, porque nós temos o poder, assim como nós dominamos sobre os animais, podemos dominar sobre a nossa língua, que é um pedacinho de nosso corpo que está entre os nossos membros. Vamos santificar, glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor, orar uns pelos outros, aconselhar com amor, com palavras que não sejam de sabedoria humana, mas palavras revestidas de poder. A minha oração nesta manhã é que o Senhor visite o teu lar, visite a tua saúde, visite a tua cozinha, visite a tua lavanderia, visite a tua mesa de trabalho, o teu escritório, a tua empresa, te dê saúde, paz, alegria, gozo do céu na tua alma. Jesus te dá saúde, te levanta, te abençoa, te protege. Vamos orar uns pelos outros e pedir a graça de Deus. Não esqueça que hoje é dia de culto na casa de Deus, é a quarta da vitória. Vamos louvar o nome do Senhor. Jesus te abençoe e te dê graça, muita saúde, no nome de Jesus. Amém e amém.